Oi, tudo bem? Começa agora Elgue Você Especial. Em parceria com o canal AgroPlus, vamos apresentar o Agro com Elas. Um conteúdo de extrema relevância onde contamos histórias de grandes mulheres que atuam no segmento e conectamos o campo à cidade. A história nossa com o queijo surgiu na pandemia. Nós temos uma propriedade produtora de leite e durante a pandemia quem buscava o nosso leite para produzir o doce de leite, né, os laticínios, parou de pegar. E aí, sobrando assim 300, 400 litros de leite por dia, o que a gente ia fazer? Então começamos assim com essa produção de queijo. O primeiro prêmio veio em 2022, no segundo Mundial do Queijo no Brasil. Nós levamos o nosso queijo diamante, que é um queijo de mofo branco, aquele queijo brie, o mais conhecido, né? Sim. Da família do queijo brie. A premiação a gente não estava esperando, nunca, né? Então, despretensiosamente. Muito, muito. Que E legal, veio uma medalha de Larissa. bronze. Nossa, aquela medalha de bronze. No primeiro No já? primeiro, sim. Então aquela medalha de bronze para nós foi um ouro. Que eu, quando fui escolher qual profissão que eu gostaria de seguir, eu pensava, eu acho lindo fazenda e o que fazem aqui. Porém, o que eu gosto? E me veio muito claramente, você gosta de ler, de escrever e de falar. Olha só, né? Então, não era bem exatamente ser fazendeira que seria a primeira opção. Então, eu queria honrar os meus pais, falar dos valores e dessa construção na advocacia. Então, eu fiz um paralelo que eu sempre fiz na minha vida e eu coloquei no papel. Um paralelo entre a plantação e a colheita e a advocacia. O agricultor, ele passou de ser agricultor para ser um empresário do agronegócio. E isso fez toda a diferença, mudou da água para o vinho. Digamos, de 20 anos para cá, é outra realidade. Totalmente diferente. E aí, gostou? Então fique ligadinho que o Elgue e Você só está começando. E hoje estamos aqui com ela, Larissa Berté. Acertei, né, Acertou. Larissa? Que vem aí colecionando prêmios, produzindo o melhor queijo. Seja bem-vinda, Larissa. Muito Olha, obrigada, eu Elga. amo queijo, viu? Sim, quem não ama, né? Eu falo assim, O queijo faz parte da culinária e mundial, né? É verdade. Mas tudo começou como uma paixão? Como é que começou essa relação que vocês vêm construindo? Porque é uma construção, Sim, é uma né, construção. com o queijo. A história nossa com o queijo surgiu na pandemia, né? Nós temos uma propriedade produtora de leite e durante a pandemia quem buscava o nosso leite para produzir o doce de leite, né, os laticínios, parou de pegar. E aí, sobrando assim 300, 400 litros de leite por dia, o que a gente ia fazer? Então começamos assim com essa produção de queijo. Primeiramente foi o queijo Minas Frescal, né, que é o que a gente fazia, que a gente conhecia na época, né, o mais fácil de fazer, enfim. Então vocês já conheciam mais ou menos a técnica de Sim. fazer o queijo, porque vocês trabalhavam com leite, faz sentido. Sim. Mas veio aprimorando ainda, né? Sim, e assim, imagina só o cenário, né, lockdown. Ninguém queria receber ninguém, né? Aquela distância, aquele medo de pegar alguma coisa, né? Tá ali contaminado com o coronavírus. Então a gente falou assim, não vai dar certo essa história de trabalhar com queijo fresco, porque tem que fazer e entregar no outro dia, né? É uma coisa muito rápida para se comercializar. Então a gente começou a pesquisar sobre a produção de queijos maturados, que é um queijo que leva mais tempo para ficar pronto, né? Então começou assim os estudos. Eu sou médica veterinária, meu marido é médico e a paixão dele dos queijos, né? Então ele começou a estudar, né, se aprimorar e assim a gente começou
devagar, né? Comprando livros na internet. E o incrível... Gente, vocês foram buscando mesmo o Buscando. conhecimento, aprimorando o conhecimento, executando. Sim. E eu acredito que a tentativa e erro aconteceu muitas vezes, né? Resiliência, muita resiliência, Larissa. Muito queijo, assim, que não deu certo. Sério? Muito queijo que não deu certo. Mas assim, a cada passo que a gente dava, que acertava, era muito legal a experiência. Sim. E a gente nota assim no sabor, sabe? De cada mudança que a gente faz na receita, até hoje em dia, assim, isso deu muito certo, ou isso não deu, então volta para trás. É um estudo constante, porque o queijo é um alimento vivo, né? É um alimento vivo ali. Então tem muita coisa boa ali dentro. Então Sim. É muito encantador. Olha, eu imagino que vocês vêm se apaixonando cada vez mais, porque cada vez que você vai conhecendo profundamente sobre algo, né, você vai detendo esse conhecimento e aquilo vai te envolvendo. E Sim. Mesmo vocês dois tendo outras atividades, né, porque você falou, eu sou médica veterinária e o meu marido é médico. Sim. O queijo, ele conquistou o coração de vocês. Porque Sim. Eu acredito que a paixão está fazendo vocês virem a estar conquistando esses prêmios. Qual foi o primeiro prêmio? Então, o primeiro prêmio veio em 2022. Quando nós participamos do na pandemia ainda, né? Ainda estava naquele cenário saindo da pandemia. Foi em 2022, no segundo Mundial do Queijo no Brasil. Nós levamos o nosso queijo diamante, que é um queijo de mofo branco, aquele queijo brie, o mais conhecido, né? Sim. Da família do queijo brie. Então, a gente levou esse queijo. Mas o nome diamante foi vocês que Diamante que é nosso. Vocês que batizaram. Batizamos. Ai, que legal. Nossos queijos têm nome de pedras preciosas, em homenagem à nossa região de Nossa Senhora do Livramento, né? Que é uma região de garimpo. Então nós demos os queijos em nome das pedras preciosas. Olha que legal, para homenagear a cidade. Que legal, muito gostoso isso, Sim. né? É uma oportunidade de você dar o retorno para registrar a história, né? Sim, com certeza. E nós levamos esse queijo e, pela nossa surpresa, a gente levou sem pretensão nenhuma, né, de premiação. Sério? Porque assim, quando a gente leva um queijo para um concurso, vem uma ficha técnica dos avaliadores. Então, assim, a gente queria saber se estava dando certo, se não dava, como que estava o gosto. Olha, porque ia ser avaliado. Foi uma consultoria, então, sim, vocês buscaram. Sim, foi mais ou menos isso. Eu adorei. Além dos workshops lá no evento e tudo mais, mas assim, a premiação a gente não estava esperando, nunca, né? Então, despretensiosamente. Muito. Que e legal, veio uma medalha Larissa. de bronze. Nossa, aquela medalha de bronze. No primeiro já? No primeiro, sim. Então aquela medalha de bronze para nós foi um ouro. Sim, né? A gente lembrou muito, assim. E foi a primeira medalha de um queijo mato-grossense, né? Premiado, assim, trazendo um reconhecimento para o nosso estado. Daí em 2023, já aprimorando um pouquinho mais, né? Então, gostamos, né? Sim, gostamos. Entendemos que realmente a gente tem um talento, sim, né? Levar prêmio muito bom. Em 2023, teve um concurso, tem, né, todos os anos esse concurso, que é a Expo Queijo em Araxá, Minas Gerais. É o maior concurso da América Latina de queijos também, de queijos artesanais, né, que são julgados. E lá, na Expo Queijo, uma coisa que é um pouquinho diferente, que lá é por eliminatória. Só tem realmente primeiro, segundo, terceiro lugar, né, de classificação. 3 queijos somente por categoria. E para nossa surpresa também, o ano passado, a gente levou nossos queijos e nós ganhamos 3 prêmios. Olha só! Sim, 2 medalhas de ouro e uma medalha de bronze na Expo Queijo. Então, sim, o nosso queijo diamante levou medalha de ouro. O diamante está sendo o melhor, isso, se destacando mesmo. Sendo o melhor queijo de mofo branco e casca florida, né, que a gente chama, do Brasil, né, na ocasião. E também levamos... Ele foi o melhor, ele ganhou o ouro. Ganhou o ouro. Ganhou até dos mineiros, então, ganhou Larissa. Tudo. Desbancamos. Olha só, né? Ganhamos também uma medalha de ouro no nosso queijo azul, que é um queijo da família do Gorgonzola, né? Sim. Ganhamos dos italianos. Gente, nossa, que isso foi... A gente ficou mais feliz, com sabe? certeza. Então, assim, a gente foi... quebrando uma tradição. Sim, com certeza. Trazendo... E é tão... Eu acredito, assim, que uns anos atrás, vocês nunca se imaginariam,
nessa Nunca. posição. Não é Aham. verdade? Você vê que embora a pandemia foi aí um momento trágico na vida de muita gente, mas quando vocês, né, que é você e seu marido Sim, juntos, sim, os dois. foram desafiados, vocês se adaptaram à situação e construíram algo que transformou a vida de vocês. Trouxeram Sim. mais uma paixão para a vida de vocês. Com certeza. E eu falo assim que isso não transformou só a nossa vida, mas vem transformando uma cadeia de produtores de Mato Grosso. Porque através dessas premiações que nós trouxemos para cá, houve uma mudança, uma movimentação do governo, inclusive, em abraçar a causa do pequeno produtor, da Sim. agricultura familiar. Então, assim, está sendo muito legal esse movimento que os órgãos fiscalizadores também estão com a gente, sabe? Nos orientando para que todo mundo se regularize, né? Então, está sendo bem bacana. Olha que momento, que movimento bom que foi construído. Sim. Através aí de vocês acreditarem. Na realidade, sabe que eu fiquei curiosa, Larissa? Dessa ficha técnica. Quais são as principais avaliações para que você chegue a ter um produto, um queijo premiado? O que Sim. pesa mais? Então, na ficha técnica são avaliados várias questões, né? Primeiro, a aparência física, né? Por fora, como está a casca. Apresentação A apresentação, isso. Como que tá a casca do queijo, se ele tá lisinho. Todas as características visuais mesmo, né? Sim. Daí corta o queijo, olha por dentro, vê como que tá, se tem olhaduras de contaminação, se não tem, se tá bem prensado. Tem Textura, tudo. Isso, tudo? textura, tudo. Daí depois vem para a parte sensorial, né, do cheiro mesmo, que daí tem que ter as características daquele queijo, né? Então, através do cheiro e depois o paladar, para ver se atende Você todos vê os requisitos. até chegar no paladar. Isso. Né? Tem várias etapas Tem que várias você tem etapas, que cumprir. isso. E não é só chegar e provar lá, é gostoso, não é gostoso, né? Tem Aham. vários quesitos mesmo. Vários quesitos e as pontuações, né? Daí conforme vai pontuando mais, daí vai, que nem no Mundial, dependendo da pontuação que você ganha, a sua medalha daí é de ouro, de prata, de bronze. É bem bacana. Começou em 2022, 2023 vocês participaram de mais um. Isso, que foi esse do diamante, medalha de ouro. Sim. O esmeralda, que é o queijo azul, medalha de ouro também. Olha que maravilha. E o rubi, que é o nosso queijo de massa semicozida, que a gente fala, que é da família do queijo Gouda, do queijo do reino, ganhou medalha de bronze. Olha que maravilha. É. E Esse ano agora, daí participamos de outro, né? tem mais um ainda. Tem mais um, que foi de 2023, que foi mês passado. Foi muito Gente, que recente. maravilha. Mês passado, não, início desse mês. A gente Início desse mês Isso, agora. início Olha de só. abril. E também foi premiado. Foi premiado, a gente trouxe medalha de ouro no queijo esmeralda. Ficamos muito felizes. Ai, que maravilha. E com isso também veio medalha de ouro para Mato Grosso, que daí foram outros produtores incentivados por nós também a participar do concurso, a levar seus queijos, né, para ter essa avaliação pelo menos, sim, né? Sim. Mas ficamos também super felizes e surpreendidos com vários produtores sendo premiados. Como é o nome? E vamos dar aquela paradinha bem rapidinho e a gente já volta. Estamos de volta conversando com Larissa Berté. O Silas, ele falou, nossa, eu sempre fui apaixonado por queijo. Hoje eu estou produzindo os melhores queijos. Como está ele com essa... eu acredito que é um novo momento na vida, né? Sim, é um novo momento. E assim, lógico, estamos muito felizes, né? Querendo sempre dar um passo à frente, produzir novos produtos agora, mas tudo muito devagar. Dentro do seu tempo, um passo por vez. E a nossa missão, acredito que agora no momento seja trazer produtores para essa produção se aprimorarem, valorizar o seu produto para agregar valor, porque o que a gente nota hoje aqui no nosso estado são muitos produtores de queijos, né? Pequenos produtores, mas que fazem o mesmo produto. Então a gente está assim tentando trazer
cursos de capacitação mesmo para esses produtores, Olha para só. que eles comecem a desenvolver seus próprios queijos Gente, autorais, que né? E assim agregar valor ao produto, né? Trazer uma identidade para aquele produto que a pessoa produz. E assim, o produtor de leite tem que amar muito, né? Porque todo dia ali você tem que acordar cedo, fazer a ordenha, lidar com os animais com muito carinho, né? Porque o animal, a vaca de leite, ela tem que ser bem tratada para ela produzir um leite de qualidade. Até isso interfere na Muito. qualidade do leite? Muito. Como a questão emocional, então, seria isso? Sim, assim. como ela é manejada, o alimento que ela come, tudo isso. Se ela está com a presença ou não do seu bezerro. Então, assim, para nós que fazemos Larissa. queijos artesanais, isso influencia demais. Gente, olha, você vê que embora a gente viva num estado que é agro, um estado que a gente tem aí muitas pessoas que vivem como produtores rurais, Sim. a gente não tem esse conhecimento. Uhum. E você tem que buscar esse conhecimento para você entender como é que funciona. E no caso de vocês, vem de família? Não. Não? Vocês são pioneiros? No ramo da produção de leite. Da produção de queijo artesanal, sim. Produção de leite vem Vem da de família. família. Vem de família. Meu marido tem os pais dele lá no Paraná, que são produtores de leite. Entendi, já há algum tempo. entendi. Mas a parte de queijo, Vocês são pioneiros da agora. família. Você atribui a todo esse sucesso, porque lógico, você fala, nossa, eles têm um talento, mas eu acredito, não sei se você que vai me confirmar, a vontade de fazer com excelência, de fazer o melhor, foi que trouxe esses prêmios para vocês? Com certeza. Porque eu falo assim, fazer qualquer um faz, né? Sim. É o fazimento que a gente chama, é o fazimento. Todo mundo faz o fazimento. Sim. Mas sem o conhecimento, né? Então tem que estudar, tem que se aprimorar, que isso que vai fazer a diferença lá na frente, né? Porque assim, são muito... É uma vida. O queijo não é simplesmente você coalhar o leite e informar. Não, tem uma ciência toda ali por trás. Dependendo do que você utiliza, traz um sabor, uma textura. Então, assim, tem que ser muito estudado, muito bem cuidado. Nossos queijos têm menos maturação, é 45 dias. Olha Que só. a gente cuidando. Tem queijos que vai mais de um ano. O tempo mínimo é 45 dias do queijo que vocês Isso. produzem? O que é mais rápido a produção. Sim. Os outros, você E tem ele é queijo igual de um vinho, ano. quanto mais velho, melhor? Ou não? Depende Tanto do faz. queijo. Depende do queijo. No No caso, caso, o premiado, o diamante. o diamante é o que é mais jovem. Olha, 45 45 dias. Isso, para ele ser assim comercializado. Olha E só. também o tempo de vida útil dele, de prateleira, vamos supor, é menor. Né? Porque ele é vivo ali, né? Então acelera demais o processo, dependendo da temperatura. Isso. Entendi. Olha, você lidar realmente com um produto que você precisa ter atenção, assim, em várias questões, né? Sim, total, um produto vivo, É um né? produto vivo e você até como distribuição desse produto. Sim. Então vocês precisaram aprender toda essa cadeia. Com certeza. E assim, a gente, por ser um queijo artesanal, nós não utilizamos nada de conservantes. É 100% natural, assim. Então, a gente tem essa teoria de levar o que é melhor para dentro da sua casa, né? Para você consumir. Então, assim, produto 100% natural mesmo. Olha que de maravilha. qualidade. Larissa, e daqui para frente, quais são os novos projetos? Bom, iniciamos agora a questão do turismo rural lá na Olha! nossa propriedade. Sim. Que legal. Nós tivemos a primeira edição, né, que é onde o pessoal vai para visitar. Tinha muita gente Conhecer pedindo. a produção mesmo? Isso, conhecer, não a produção em si, porque no dia da visitação não está em produção, né? Sim. Mas as pessoas... Acho que nem pode, né? Nem pode adentrar Do jeito a que você sala. falou, olha, lidar com o produto. Isso, mas assim, a gente faz toda a visita pela propriedade, pela queijaria, a gente explica o processo, como é que faz.
As pessoas também pegam o queijo na mão. Olha que legal. Conhecem a nossa cave de maturação. A gente conta a história de cada queijo, como é feito cada queijo. E no final a gente faz uma degustação guiada, né, sobre cada queijo em diferentes estágios de maturação. Tipo o queijo diamante. Ele novinho, ele com 30 dias, ele com 45 dias. Você mostra Então, todo o cada processo. todo o processo. Um ouro, que é o nosso parmesão, né? Da família do parmesão. Ele novinho, você experimenta, ela não tem sabor de nada, é uma borrachinha. Mas com 6 meses já tá diferente. Com 1 ano tá aquele espetáculo. Então, assim, a gente vai mostrando para a pessoa como que funciona o processo do queijo. Não é simples, né? Você vê que se abriu tipo, várias portas, né? Sim. Decorrente de um momento que vocês decidiram fazer algo diferente. Sim. Então hoje vocês estão... É agroturismo que fala, né? Essa Sim, visitação, isso. essa oportunidade que você tem de mostrar para as pessoas todo esse processo, porque gera uma curiosidade muito grande. Eu acredito que tenha atraído muita gente. Sim, sim. Foi muito legal. A gente fez a primeira edição agora. A segunda edição vai ser no dia 4. Vai ter todos os produtores premiados, vai ser uma edição especial. Olha, onde que vai legal. estar com todos os produtores premiados lá na fazenda. Vocês estão criando um movimento, né, Larissa? Sim, sim. A ideia é assim, já tem no Paraná, já tem em São Paulo, em Minas, a rota do queijo, né? Assim Sim. como tem a rota do vinho. Sim. Então, hoje em dia está muito forte essa questão do queijo artesanal. As pessoas querem conhecer, querem degustar, querem ver como que faz, ir lá em loco, sabe? Então a gente tem essa ideia, assim, a gente almeja trazer isso para o Mato Grosso e fazer uma rota do queijo mato-grossense. Olha que maravilha. Nós temos muito potencial aqui. Com certeza. E eu acredito que com esses prêmios, o olhar, né, Sim. dos nossos governantes que vão incentivar esse tipo de... eu acho que é uma produção que chama atenção para vários lados. Sim, né? com certeza. Não só pela questão de vocês trazerem essa representatividade nesse segmento para Mato Grosso, Sim. mas também você movimenta uma cadeia também, novas oportunidades, né? Sim, com certeza. Não é só a produção, né? Sim. Envolve o turismo, envolve... É uma visibilidade isso, muito grande. Sim, um ramo de oportunidades para o pequeno produtor, não é verdade? Larissa, olha, eu adorei te conhecer de verdade, adorei contar essa história e eu tenho certeza que é uma história que está se iniciando, né? Porque Sim. vocês, tão pouco tempo, nós estamos em 2024, vocês iniciaram em 2022, tem 2 anos colecionando prêmios, então eu tenho certeza que a gente vai te ver várias vezes aqui no nosso programa, que viu? Obrigada, E eu tenho Elga. certeza que a sua história vai ser exemplo para muitas pessoas que tiveram a oportunidade de assistir. Eu que agradeço pelo convite. Sempre que precisar, estaremos aqui à disposição. As portas do nosso programa estão abertas para você, Obrigada. viu? Larissa Berté, muito obrigada e até a próxima. Obrigada, Elga. Tchau. E o nosso programa continua. Vamos chamar o intervalo, mas a gente já volta com mais um bate-papo espetacular. Oi, tudo bem? Começa agora o Agro com Elas. Um conteúdo que te conecta ao universo do agronegócio com histórias de grandes mulheres que atuam e se destacam no setor. E hoje estamos recebendo aqui a maravilhosa Maristela Morizo, advogada. Eu quero te agradecer muito por ter aceitado esse convite e estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada a vocês pelo convite, estou muito honrada de estar aqui e para responder as perguntas. Olha, Maristela, eu acredito que esse momento nós temos uma oportunidade de contar a sua história, que eu li um pouquinho através do livro que você participou, que a gente vai falar também sobre o livro, sobre essa decisão aqui no programa, mas é um momento de um exemplo que eu acredito que a partir daí transforma muita gente, né? Eu acredito que as suas decisões, os seus valores que você aprendeu e construiu durante a sua vida é algo que realmente vai fazer a diferença. Então eu te agradeço mais uma vez por estar aqui compartilhando a sua história. Muito obrigada. Maristela, como é que foi, eu iniciando ali a leitura do livro na sua parte, eu gostei do trecho já bem de início. Você falou, olha, a minha história com o agro foi antes da concepção. Então é uma história que vem de família. Conta um pouquinho pra gente.
Então, como eu falei no livro, a minha história no agro, ela vem antes da minha concepção. Por quê? Os meus pais, os meus avós, os meus bisavós, todos são da área do agronegócio. Mas por quê? Eles eram italianos, poloneses, europeus e vieram para o Brasil, fugidos da guerra. Sim. Uma época muito difícil que agora estamos vivendo novamente, né, na Europa. E vieram para cá e foram fazer o quê? Foram para o Rio Grande do Sul, onde o clima era melhor e também onde tinha terras para plantar. E é o que eles sabiam fazer. Então toda a minha história, todos os meus antepassados são do agro. Então por isso que foi antes da minha concepção. Você já nasceu nesse cenário, então eu acredito que a sua experiência, a sua vivência quando criança foi em fazenda. Sim, foi em fazenda. Eu dava mamazinho para bezerrinho. Olha que legal! Ovelhas, tá? Eu tenho fotos até hoje. Fui criada na fazenda, descalço, ajudando a tirar leite. É um privilégio muito grande, muito né, grande. Maristela? Eu lembro que na fazenda do meu pai, no Rio Grande do Sul, nós tínhamos todas as árvores frutíferas. Nós comíamos figo, nós comíamos caqui no pé. A uva, não precisa nem falar, no parreiral, macieiras. Todas as frutas nós tínhamos, limão de todos os tipos, laranjas. Então era uma coisa muito gostosa na época de se viver. Com certeza. E quando a gente cresce e isso não está mais muito ligado no nosso dia a dia, a gente sente muita falta. Porque eu vim dessa eu acredito forma, né, que só vivendo isso, quando temos essa experiência, eu no caso, eu fazia visitas, né, em algumas fazendas, de amigos, chácaras, mas vivi essa experiência de pegar uma fruta no pé. Eu acredito que só depois que você viveu essa experiência, entende o que você está falando. Eu sempre conto para o meu marido e para os filhos, qual é a sensação de você pegar uma uva no pé? Não tem preço, o sabor é diferente. Você pode comprar a melhor uva, não é a mesma quando você pega no pé. Com certeza. E essa sua história na fazenda, ficou até quantos anos? Nós mudamos do Rio Grande do Sul para o Mato Grosso, eu tinha 7 anos. Mudamos para Rondonópolis, mas também meu pai comprou fazenda em Rondonópolis e a vida inteira sempre plantou soja. Então, nós íamos para a fazenda direto, levávamos as amigas. Eu lembro que na época nós íamos atrás da caminhonete que não tinha nem cabine dupla. Sim. Nós íamos atrás, realmente, sentadas nas cadeiras. Olha que absurdo hoje em dia, gente. Que perigo, né? E nós íamos dessa forma, eu levava as minhas amigas, né, nessa super época proibida. Íamos e tomávamos banho de chuva e plantávamos, ajudávamos minha mãe a plantar as plantinhas. Minha mãe sempre gostou muito de rosas, de flores, então nós plantávamos com ela. Acompanhava meu pai também no trator, na colheitadeira. Ah, você participava? Porque você tem irmãos, né, também homens, então que acabam fazendo mais esse papel junto ao pai. Perfeito. Como é que era na sua família? Eu tenho um irmão e mais duas irmãs, então somos em 3 mulheres e um homem. Então meu irmão ficava realmente com essa parte do trabalho. Seu meio que ficou direcionado mesmo, ele é o único homem no meio das mulheres. No meio das mulheres. Então acaba que, né, sobrou pra mim. Sim, desde muito cedo, aos 17 anos, ele começou a trabalhar com meu pai, né? E nós, então, na cidade, estudando e ele trabalhando, ele não quis fazer faculdade por uma opção de ajudar o meu pai e quis ser realmente fazendeiro, quis plantar. E até hoje o faz. Hoje ele tem 60 anos e ainda o faz. E ainda o faz. Hoje os filhos dele já fazem também. Aprendeu tudo lá já, na experiência com mesmo. Certeza. É uma super faculdade, né, Maristela? Imagina. Melhor do que qualquer outra grande faculdade, com certeza. Olha que legal. Então, na sua família, eu acredito que os papéis estavam bem já direcionados, Sim, né? mais direcionados, até por conta desse lado, bastante, no Rio Grande do Sul tem muito isso, sabe? Do homem ficar mais a encargo dessa parte da fazenda. Então, teve muito mais relação com isso. Então, você não fez esses questionamentos, então, em nenhum momento. Por mais que aquilo fazia parte da sua vida, você entendia que era algo assim, que era uma tradição de família, mas você não falava, nossa, não preciso dar continuidade. Exato, não teve essa pressão. Sim. E até porque eu, quando fui escolher qual profissão que eu gostaria de seguir, eu pensava, eu acho lindo fazenda e o que fazem aqui. Porém, o que eu gosto? E me veio muito claramente, você gosta de ler, de escrever e de falar. Olha só, né? Então, não era bem exatamente ser fazendeira que seria a primeira opção. E na época, eu gostava muito da área médica também. Então, eu acabei optando por fazer nutrição na UFMT aqui em Cuiabá. Então, eu vim de Rondonópolis fazer a faculdade de nutrição.
Só que o meu pai, muito sábio, começou a falar para mim, mas você não quer fazer direito em uma faculdade particular? E aí você faz as duas, depois você decide. Então eu comecei a fazer direito no outro ano e aí me apaixonei. Só que eu era apaixonada pelas duas. Então, o que eu fiz? Eu fiz ambas juntas. Então, eu formei em 1994 na UFMT em nutrição e em 96 em direito. Olha que maravilha, que oportunidade, né, que você teve na sua vida de conseguir administrar duas faculdades. E de alguma forma, elas estão ligadas à sua vida. Elas Porque estão. a nutrição tem a conexão ao alimento lá que você viveu a sua vida toda, né, Exatamente. acompanhando todo esse processo. E o direito também, porque estava no seu DNA, né? Gostava de falar, de escrever, de ler, tudo a ver com direito. Eu sempre falo, Elga, que o conhecimento nunca é demais. Qualquer Com área que certeza. você estudar, que você fizer um curso, uma faculdade, um aprofundamento, não vai ser perdido. Você aproveita Então, a aquilo. faculdade de nutrição eu utilizei muito na minha vida pessoal, com meu marido, com os meus filhos, comigo mesmo. Cada vez mais nós escutamos, estamos vendo todos os dias falar Hoje mais ainda. a respeito da nutrição, da Sim. importância para você ter uma vida saudável, não só fisicamente. O alimento que você coloca dentro de você, ele serve tanto para a sua saúde física, mental e até mesmo espiritual. certeza. Então, teve muito essa ligação. Mas quando eu passei para o lado realmente da advocacia, o que me restava senão também advogar na área do agronegócio? Porque estaria totalmente ligado, estava A totalmente ligado. princípio, quando você fez a faculdade de Direito e se formou, e logo na sequência você, lógico, você, quando o advogado sai para atuar, ele advoga nas oportunidades que tem, né? Sim. Você vai aprendendo sobre tudo. Mas em que momento você direcionou para o agronegócio? Muito interessante. Quando eu iniciei a advocacia, na verdade, eu pensava em fazer concurso. Aí o meu marido, porque nós Sério? formamos juntos, ele olhou para mim e falou assim, que você não vai nem exercer nutrição, nem fazer concurso, você vai advogar comigo. Nós vamos nos casar, porque até então nós éramos namorados, nós vamos nos casar e você vai advogar comigo. E eu olhei aquilo ali e falei assim, parece tudo uma profecia. planejado, né? Tudo Tudo planejado planejado. já. Mas claro que eu analisei e verifiquei que era uma coisa interessante, nós ficávamos juntos, a gente se completava, cada um tinha uma forma de agir e pensar que se complementava e não dava atritos. Então a gente começou a advogar. E na época nós começamos a advogar muito na área trabalhista, porque o meu sogro é fiscal do trabalho aposentado. Entendi. Então nós tínhamos muito esse viés da área trabalhista, até porque a minha prova da OAB eu fiz para o direito do trabalho. Então eu comecei a atuar bastante no direito do trabalho e tem que atuo estudar até tanto, hoje. né? Para passar Amo o no direito OAB, do né? trabalho. E daí foram surgindo as oportunidades. Então, assim, o direito do agronegócio ele é muito ligado a várias áreas, porque dentro de uma fazenda você precisa de várias áreas do Sim. direito, inclusive a trabalhista, obviamente. Então, a gente foi se especializando nas áreas que o agropecuarista precisa, seja o agricultor ou seja o pecuarista precisa. Então, nós temos várias áreas de atuação no escritório. Entendi. Para atender também o cliente do agronegócio. Mas você continua atuando no direito do trabalho? Também. Também continua, porque é um conhecimento que Sim. está ali e você acaba também sendo apaixonada, né? Sim, muito. Olha, Maristela, eu acredito que o agronegócio, ele teve, acho que os 2 últimos anos, ele teve uma transformação muito grande, principalmente aqui em nosso país. Ele teve uma explosão, né, em 2022, 2023. Eu acredito que se abriram muitas oportunidades no que se refere ao agronegócio, principalmente no seu setor, que é o de direito. Então, antes falava só de direito agrário, né? E agora não. Agora a gente tem uma outra visão totalmente diferente do setor. Podemos falar um pouquinho dessa transformação e o que mudou para você, já que você atua há tantos anos no setor? Sim. Podemos? Sim. Podemos falar sobre Podemos. isso? Vou pedir para você segurar um pouquinho, eu vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho, nós só estamos começando. Já voltamos com mais Maristela Morizo.
Estamos de volta com esse bate-papo fantástico com ela, Maristela Morizo. Quero te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente hoje, Maristela. Está, assim, uma delícia esse bate-papo, viu? Muito bom, tá ótimo. É muito bom mesmo. falar da nossa história, né? Muito Eu acredito gostoso. que cada vez que você conta, você vai vivendo experiências, assim, e eu acredito que também você refletindo sobre isso, você fala, nossa, eu não tinha entendido o que estava acontecendo comigo naquele momento e as oportunidades que eu tinha. E quando você tem uma história legal, é gostoso reviver também, né, Maristela? Perfeito, muito bom mesmo. Finalizamos o bloco anterior eu te perguntando como é que está o direito do agronegócio, se teve alguma mudança propriamente dita ou se abriram novas oportunidades em decorrência desse segmento estar em alta, né, de ter essa explosão em 2022, 2023 em relação ao agronegócio, embora 2024 esteja em um momento de adversidade, estamos vivendo um momento desafiador, podemos dizer assim, né, Maristela? Mas o direito do agronegócio teve mudanças? Teve alguma transformação nesses últimos anos? Podemos dizer que nos últimos anos o agronegócio ele ficou muito em evidência. Sim. Por conta dessa necessidade que as pessoas começaram a olhar e focar e ver o tanto que é importante o agronegócio para o mundo, não só para o Brasil, para o mundo. Então, ficou muito em evidência. Porém, nos últimos anos, especialmente no último ano para cá, o agronegócio está com dificuldade. Sim. Então, está tendo oportunidades, por exemplo, na área do direito, de recuperação judicial, onde o agricultor que não está conseguindo pagar a sua dívida pode buscar essa forma legal, né, de buscar, de pagar as suas dívidas e não de deixar de pagar, mas sim pagar as suas dívidas através, por exemplo, de recuperação judicial. Ele reequilibra novamente, né? Consegue pagar com uma programação, digamos assim. O recuperação judicial. E o produtor rural, ele não tinha muito essa intimidade, né? Exatamente. Com esses tipos de recursos que existem. Exatamente. E também nos últimos anos, o agropecuarista, ele se voltou muito para a gestão da sua fazenda. Então, todas as áreas do direito, elas podem ajudar o agricultor. Por exemplo, a área trabalhista, nós podemos fazer consultorias preventivas nas fazendas para verificar como que está a questão dos EPIs, Você faz muito esse trabalho? Fazemos trabalho de Eu acho consultoria muito preventiva. Né? Porque eu acredito que esse produtor rural, antes, ele não tinha essa visão. Né? E agora, com toda essa visibilidade no setor, eu acredito que muitos estão buscando se adequar, né? O que aconteceu? Existiram gerações que existiu aquele agricultor do passado, que ele não tinha nem a faculdade, nem conhecimento técnico em gestão. A partir disso, os filhos foram fazendo cursos, foram fazendo faculdade, administração de empresa, direito e tantos outros, agronomia, para então estar ajudando esse pai, esta família. Então, neste momento, a partir de então, começou a se falar em gestão. Gestão nas fazendas, gestão em todas as áreas, procedimentos, processos, que é o que a gente chama. Então, o agricultor, ele passou de ser agricultor para ser um empresário do agronegócio. E isso fez toda a diferença, mudou da água para o vinho. Digamos, de 20 anos para cá, é outra realidade totalmente diferente. Maristela, eu acredito também nessa questão de tributação também. Eles precisaram entender de tudo que estava acontecendo, porque eu acredito que tem muito a ver com o setor, né, exportação, importação. Então, nessa área também, eu acredito que teve, assim, um interesse muito grande em se especializar, né? Com certeza. E isso tanto foi da necessidade do agricultor, quanto o advogado, vendo essa necessidade, também ele foi atrás para estar se especializando, para estar atuando na área junto aos seus clientes. E para você, quando você tomou a decisão pelo direito, em um primeiro momento, você só entendeu que você tinha aptidão, mas você conseguir fazer uma conexão com o agronegócio, que faz parte da sua história, do seu DNA, eu acredito que é importante, né? Na realidade, é uma construção. Eu falo que o direito é uma construção e a nossa vida é uma construção. Nós estamos sempre precisando buscar conhecimentos novos e naquele momento vai surgindo as oportunidades. Então, tudo na vida, e assim foi também na minha, foram surgindo oportunidades e com a oportunidade você
você já teve o conhecimento anterior, você acaba atuando na prática e aí é maravilhoso, você vai melhorando, você vai se especializando cada vez mais. O seu marido é advogado também? Também. Uhum. Olha só que interessante. Meu marido e meu filho mais velho. Vocês têm uma história interessante, inclusive, né? Temos o nosso filho de 27 anos, o Felipe também já está advogando conosco. Olha só que maravilha. Então nós somos um escritório de advocacia familiar. Que maravilha. E isso é mais fácil ou é mais difícil? Para nós foi mais fácil, porque a gente se complementa. Tudo começou com o meu sogro, como eu te falei, ele é fiscal do trabalho aposentado. Sim. Então, nós começamos o escritório com ele. Meu marido também já tinha totalmente no DNA esse lado da advocacia. E eu me apaixonei pela advocacia, nunca mais pensei em sair. Às vezes as pessoas perguntam, mas já pensou em parar? Eu falo, não, de jeito nenhum. E daí nossa paixão foi tão grande que nosso filho mais velho resolveu fazer direito e é advogado há 5 anos, um excepcional advogado. Quando você conversa sobre trabalhar com o marido, geralmente os casais eles não preferem não, né? E eu acredito que vocês desde o início tiveram uma maturidade do casal nesse quesito profissional também e pessoal também, porque você tem que administrar os dois lados. Isso é muito bonito. Inclusive, após eu e meu marido trabalharmos juntos, muitas pessoas ao nosso redor também começaram a trabalhar juntos. Eu falei que o exemplo E o exemplo arrasta. Tudo. A gente aprende isso realmente, que o exemplo arrasta. E nós temos uma história muito bonita justamente por isso. Primeiro, eu acredito que Deus nos colocou na vida um do outro, porque sabia que nós seríamos esse complemento. E depois sim, nós tivemos assim a maturidade e a humildade também de reconhecer quais são os pontos fortes dele, quais são os pontos fortes meu, conversarmos e verificarmos quais as atribuições que cada um faria. E foi surgindo meio naturalmente. Depois a gente fez muita consultoria com o Sebrae, já fizemos muitos cursos, somos vencedores de vários prêmios, inclusive MT Brasil. Maristela, nós somos, me conta um pouquinho dessa parte. Nós sempre fomos muito apaixonados pela gestão. Sim. Então nós começamos a fazer Eu consultoria. Que é a dificuldade de muitos empresários, né? Em Porque vários nós, segmentos. na faculdade, você não aprende gerir. Sim. Gerir um escritório de advocacia, não aprende. E nós fomos aprendendo na prática, mas chegou um momento que a gente viu que precisava de algo a mais técnico. Foi aí que nós procuramos o Sebrae. Você vê que é um momento, é uma sensibilidade que você deve ter. E você falou uma palavra que eu achei maravilhosa, humildade. Às vezes você acha que você sabe tudo e não adianta. Às vezes você até busca conhecimento, mas você realmente tem que entender que você tem que estar preparado, porque o mercado, eu sempre falo isso, não aceita mais amadores, né, Maristela? Eu sempre acreditei que quanto mais você estuda e mais você sabe, você vê que você menos sabe. Então, eu adorei. O aprendizado e o conhecimento tem que ser constante. Eu falo que a gente nasce estudando e morre estudando. É o meu lema. É a oportunidade que a vida nos dá, né? Maristela, e toda essa busca de conhecimento refletiu? Refletiu. Refletiu em todas as áreas, porque você, enquanto pessoa, você tem que estar equilibrado. Então existe a parte física, a parte mental, que é o estudo, por exemplo, a parte física com a alimentação, com a ginástica, a parte espiritual, a parte mental. Então você precisa estar em equilíbrio. E como que você faz isso em equilíbrio? É realmente estudando cada área dessas 5 desses pilares. Maristela, vamos falar sobre essa oportunidade de eternizar a sua história, contar a sua história. Eu acredito que é reviver, né? Reviver faz toda a diferença. Eu falei isso um pouquinho, um tempinho atrás. E eu quero saber como é que foi. Foi um desafio para você? Você falou assim, nossa, eu vou escrever um livro. Como é que foi receber esse convite? Então, foi muito gratificante. Fui convidada pela Vanice Marques. Sim. E no momento que eu recebi aquele convite, eu falei, nossa, o pessoal fala que pra gente estar pronto para morrer, a gente precisa escrever um livro, plantar uma árvore e tem aquela lista. E eu já tinha feito muitas coisas daquela lista e não tinha ainda escrito um livro. Você fala, Deus, eu quero ficar mais tempo aqui. Então surgiu esse pequeno pensamento, mas realmente só brincando. Foi uma honra ter sido convidada e eu disse de pronto. De pronto? Sim. Disse sim. Sério, eu conversei com algumas que também foram coautoras do Elas e o Agro.
falaram, no primeiro momento, eu falei, nossa, será que eu vou escrever um livro? E também aquela timidez que não faz parte da sua vida, porque você vive esses enfrentamentos, né? Porque você é uma advogada. Então, para você foi bate-pronto, assim, você falou, não, eu quero. Sabe por que foi? Porque justamente era uma coisa da minha vida, então era muito simples. E como eu sei escrever, falar, então para mim foi muito simples o sim. Agora, o que aconteceu? Depois de dizer o sim, existia um prazo para entrega. Sim. Então, eu teria que escrever. Então, eu tive dificuldade de começar. Por quê? Porque de tanta informação que eu gostaria de colocar, mas como era só um capítulo, não daria para colocar tudo, eu tive que resumir no princípio, meio e fim. Entendi. De uma forma que, quando eu sentei, eu escrevi rapidamente, mas eu demorei para começar. Justamente porque eu queria escrever algo que eternizasse, algo que honrasse os meus pais, algo que honrasse a minha origem e que não ficasse maçante. Então, no momento que eu disse sim, foi tranquilo. E depois eu demorei para começar, mas também quando comecei, fluiu. Foi maravilhoso. Eu li, lógico. E eu gostei muito que você realmente, o seu objetivo foi cumprido. Que honrou os seus pais, contou muito bem, eu acredito que foi mais a parte da construção de quem é você. Né, os valores que os seus pais passaram para você e que você passa para a sua família hoje, para os seus filhos, né, Maricela? E foi exatamente essa a minha intenção. Eu queria honrar os meus pais, falar dos valores e dessa construção na advocacia. Então eu fiz um paralelo que eu sempre fiz na minha vida e eu coloquei no papel. Um paralelo entre a plantação e a colheita e a advocacia. Porque assim como na plantação você tem que preparar a terra, você tem que plantar, semear a semente, depois você cuida, você tem que rezar para vir o sol e a chuva na medida certa, depois você tem que colher na hora certa, não pode passar, não pode ser antes. Na advocacia é exatamente a mesma coisa. Enquanto primeiro nós temos que nos preparar na faculdade, no estudo, depois vem o cliente, nós temos que estudar o caso do nosso cliente, daí nós entramos com o processo. Esse processo pode demorar anos, pode ser muito difícil, o direito do nosso cliente pode ser atingido como pode não ser atingido e aí a parte que não atingir terá que recorrer e sofrer. Então nós precisamos de ter muita coragem, muita determinação, muita resiliência, porque no momento que o direito do seu cliente ainda não foi atingido, você tem que lutar até conseguir, lutar até o fim. E sabemos que a justiça dos homens, ela não é exatamente como a justiça de Deus, que sempre pode tardar, mas não falha. Muitas vezes a justiça dos homens, ela é falha. E depende de você, então, né, vai nesse depender do advogado, vai depender das provas a serem produzidas, se a parte também pode produzir estas provas, para ao final colhermos, né, que é então a sentença. Só que no processo, ainda é mais longo, porque na plantação existe um tempo certo, que é de plantar e colher. Na advocacia pode demorar anos. Então a gente precisa realmente de muita determinação, muita força, muita fé e resiliência. Com certeza. E isso você aprendeu com os seus pais. Eu já tinha aprendido com os meus pais e eu pude colocar em prática na minha profissão. Você escreveu um pouquinho a história da sua família lá também, no princípio, que foram anos desafiadores, né? De muita coragem, de muito aprendizado também, mas que valeram a pena, né? E é exatamente isso que eu trago para a minha vida. São 27 anos advogando, 27 anos, eu sou workaholic, eu e meu marido, nós trabalhamos uma vida, mas nós somos muito felizes, porque a gente vive o presente. Enquanto nós estamos trabalhando, nós estamos ali felizes, nós nunca reclamamos da nossa profissão, assim como os meus pais nunca reclamaram. Então eu acho que isso é uma coisa que realmente se aprende. Quando fala que o exemplo arrasta, eu acredito piamente que o exemplo arrasta. E eu tive esse exemplo dos meus pais, o meu marido teve o exemplo dos pais dele e nós colocamos isso num saquinho e acrescentamos, somamos e estamos aí. Muito felizes. Acredito que tudo isso que você passou fez de você quem você é hoje, né? E quando você reviveu tudo isso através dessa oportunidade de escrever, ser coautora do livro, você teve uma percepção diferente em alguns momentos? Aprendeu muita coisa que talvez você tinha olhado de uma maneira diferente? Em primeiro lugar, me trouxe a memória. Eu estava achando a palavra. Essa palavra. Me veio à memória
momentos que fazia muito tempo eu não me recordava mais. Momentos da minha infância, momentos com os meus pais, momentos na fazenda, o que aquilo me trazia, o ar que eu respirava, enquanto às vezes na cidade, às vezes dentro de uma sala da advocacia você não tem aquele ar. Então, no momento que eu comecei a escrever, isso veio muito forte. E eu ressignifiquei tudo isso aonde? Na recompensa. Então, assim como você está lá no campo e você respira aquele ar maravilhoso e você tem aquela dádiva de Deus, então na advocacia você tem o quê? Os resultados. Então eu fiz esse link e foi maravilhoso reviver. Maravilhoso. Você é apaixonado na sua profissão, Muito, Maristela? muito. Dá pra ver, descobriu já o seu propósito de vida hoje? O meu propósito de vida é realmente ajudar as pessoas através da pessoas. Advocacia, com certeza. Olha que maravilha. Sua família ainda tem alguma ligação com fazenda? Sim, sim. O meu irmão e os filhos dele Dão continuidade. Dão continuidade Até hoje. Até hoje. Então ainda a fazenda está ainda na família. Então eu tenho parte, logicamente, na fazenda. Eu sou fazendeira também. Eu apenas não... exatamente. Eu apenas não dirijo os tratores e não estou em cima realmente da colheitadeira dos tratores. Mas estamos aqui por trás, nessa parte da legislação, nessa parte da gestão. Estamos todos juntos. Faz toda a diferença, né? Eu acredito que impulsiona os negócios com certeza para a frente. Eu sempre falo que uma família é muito importante que cada um seja diferente. Isso pode ser numa empresa ou numa família. Porque se tivermos pessoas iguais, 2 pessoas iguais, você não precisa de uma. É verdade. Então o interessante é termos pessoas diferentes numa empresa, numa família. Olha que maravilha, seu pai acertou então, né? É verdade. De te convencer naquele momento. Você contou a história mais profundamente para mim, porque era um momento que estava de greve. A UFMT estava de greve. A UFMT estava de greve e tem um ele te detalhe que eu não te convenceu. contei. Após ele conversar comigo, eu sempre fui muito religiosa, mesmo novinha, eu abri a Bíblia, rezei e abri a Bíblia. E caiu em Isaías, onde falava que o direito e a justiça deveriam ser levados em consideração. E eu peguei essa palavra, assumi esta palavra realmente como que ia fazer parte da minha vida o direito e a justiça. Você é muito espiritualizada? Bastante. Bastante. Você, você lidar com esse aprendizado em relação ao mundo no segmento espiritual, você busca diariamente esse aprendizado? Diariamente. Eu sou ministra de Eucaristia, para quem não sabe. Então eu sirvo a igreja dessa forma, né, como ministra, mas também procuro ir à missa todos os domingos e às vezes diariamente. Nesse momento agora, na época de Páscoa, inclusive eu estou indo diariamente à missa. Está sendo maravilhoso. Só quem faz esse tipo de propósito e vê na prática que isso faz a diferença. Você se alimentar do alimento é para a parte física, mas você se alimentar pela palavra de Jesus, pela fé, é muito maravilhoso. Você se complementa. E eu acredito que reflete em todos os segmentos da nossa vida, né? Todos os segmentos da nossa vida. Olha que maravilha. Maristela Morizo, obrigada por esse bate-papo. Obrigada mesmo. Por essa conversa leve, com muitos ensinamentos, onde você compartilhou a sua vida com a gente. Obrigada pela confiança de estar aqui. Viu? Sucesso pra você. E olha, eu quero que você volte aqui. Muito obrigada pelo convite. Algum projeto, alguma oportunidade que surgiu na sua vida. Nosso programa está de portas abertas. Gostaria de agradecer a você, a TV. E também estou à disposição para quando vocês precisarem. Adorei esse bate-papo. Ai, que bom. Até Fico mais. feliz. Obrigada. Muito bom te conhecer. E o nosso programa desta semana fica por aqui, mas todo esse conteúdo está disponível em nosso canal no YouTube. Aguardo vocês na próxima semana.